A ideia de que cada alma chega ao mundo com uma missão específica sempre fascinou filósofos e buscadores espirituais. Para Spinoza, essa pergunta não era apenas um mistério religioso, mas uma chave para compreender o funcionamento profundo da própria existência. Ele acreditava que nenhuma alma surge por acaso e que tudo o que ela vive, escolhe e enfrenta faz parte de um propósito maior que começa antes mesmo do nascimento. Segundo ele, entender essa missão é entender a própria estrutura do universo, porque a alma não está separada do todo. Ela é uma expressão singular da mesma inteligência infinita que organiza tudo o que existe. Spinoza dizia que a missão de uma alma não nasce como um decreto externo, mas como um movimento interno quase silencioso que a empurra na direção do que ela precisa compreender. Assim como uma semente carrega dentro de si o desenho completo de uma árvore, a alma carrega dentro de si a tendência profunda que orienta toda a sua jornada. Essa tendência não é uma imposição, mas uma espécie de inclinação natural, moldada por experiências anteriores, por conexões espirituais e pelo grau de consciência que ela já alcançou. A missão é, portanto, o desdobramento inevitável daquilo que a alma já é. Ele acreditava também que a missão da alma se define a partir de 3 forças principais: aquilo que ela precisa aprender, aquilo que ela precisa reparar e aquilo que ela está pronta para expandir. Cada uma dessas forças atua como um ímã que atrai situações, encontros e desafios específicos ao longo da vida. Nada é aleatório. Pessoas que aparecem no caminho, dificuldades que se repetem, talentos que surgem cedo ou tarde, tudo isso faz parte de um mapa invisível que orienta a alma em direção ao seu desenvolvimento real. A missão, para Spinoza, é sempre pedagógica, nunca punitiva. Segundo ele, a alma não escolhe uma missão baseada no que é fácil, confortável ou admirado pelos outros. Ela escolhe aquilo que mais profundamente impulsiona sua evolução. Às vezes isso significa nascer em circunstâncias difíceis, conviver com conflitos internos intensos ou enfrentar limites que parecem intransponíveis. Mas, para Spinoza, justamente nesses pontos de tensão está o material que a alma precisa transformar. A missão não é um prêmio, é um caminho que pode ser iluminado ou árduo, mas que sempre carrega um sentido profundo. Spinoza afirmava que a essência divina que habita cada alma é o que determina sua missão mais íntima. Não uma voz que ordena, mas uma clareza interna que a alma sente sempre que se aproxima da sua verdade. É aquela sensação de estar no lugar certo, fazendo o que nasceu para fazer, mesmo que ninguém aplique esse nome ao que você faz. A missão não é um cargo, nem uma função social, mas um movimento da alma em direção à sua própria integridade. Toda vez que a alma age contra essa inclinação, sente-se perdida, pesada ou desconectada da vida. Além disso, Spinoza explicava que a missão de uma alma nunca é isolada. Ela sempre se relaciona com outras almas, com histórias antigas, com acordos invisíveis feitos antes da encarnação. Missões se cruzam, se apoiam, às vezes se chocam, mas sempre participam de um mesmo tecido vivo. Mesmo encontros breves podem cumprir papéis fundamentais nesse processo. A alma reconhece aquilo que ainda não entende conscientemente e é guiada por esses vínculos silenciosos que reaparecem vida após vida. Por fim, Spinoza ensinava que a missão de cada alma é, em última instância, um chamado para retornar à sua natureza mais plena. Toda experiência, boa ou ruim, acelera esse retorno. A missão não é algo que se cumpre como uma tarefa, mas algo que se vive, que se revela aos poucos como um desenho que aparece conforme a luz muda. A vida inteira trabalha para revelar esse desenho, e a alma, ao segui-lo, se aproxima da liberdade que Spinoza acreditava ser o destino final de toda a existência consciente. Spinoza acreditava que, antes de encarnar, a alma passa por um processo de alinhamento com aquilo que ele chamava de necessidade divina, uma lógica profunda que organiza todas as coisas. Nesse estado, ela é capaz de ver com clareza aquilo que, encarnada, só compreenderia através do tempo, da dor ou do amadurecimento. Ali, a alma percebe os pontos onde ainda está presa, onde ainda teme, onde ainda repete padrões antigos. A missão nasce justamente desse reconhecimento,
Uma alma escolhe aquilo que precisa para se libertar do que a limita e expandir aquilo que já começou a despertar. Para Spinoza, essa decisão não acontece como escolha emocional, mas como um insight súbito e profundo. A alma vê, num único gesto de compreensão, toda a linha do tempo que já percorreu e aquela que ainda precisa percorrer. Ela vê as sombras que continua carregando e também as sementes de luz que deseja desenvolver. A missão é definida nesse momento, não como uma promessa ou pacto, mas como a consequência natural daquilo que a alma entende que precisa viver. Não é castigo, não é recompensa, é amadurecimento. Ele dizia que a missão de uma alma é moldada também pelas almas com as quais ela mantém laços antigos. Existem vínculos que atravessam encarnações, laços de amor, conflito ou aprendizado que precisam ser continuados. A alma, ao escolher sua missão, leva em conta esses fios invisíveis que a conectam a outras consciências. Às vezes, o propósito de uma vida inteira é desbloquear uma dinâmica antiga com outra alma, permitindo que ambas sigam mais livres. Cada missão, portanto, é também um entrelaçamento. Outra ideia fundamental de Spinoza é que a missão nunca se baseia em desejos superficiais ou expectativas sociais. Uma alma não nasce para ser admirada, rica, famosa ou validada. Esses são ruídos do mundo material que muitas vezes até afastam a alma de sua verdadeira missão. O propósito real está ligado ao que transforma de dentro para fora. Para alguns isso significa desenvolver coragem, para outros compaixão, para outros ainda aprender a amar, a confiar, a perdoar ou a assumir responsabilidade. A missão é sempre silenciosa e interna, mesmo quando se manifesta em ações externas. Spinoza afirmava que as almas mais maduras escolhem missões mais complexas, porque já desenvolveram força suficiente para lidar com desafios profundos. A dificuldade da vida não é sinal de punição, mas de capacidade. Uma alma frágil não recebe uma missão pesada. Uma alma forte não aceita uma missão vazia. Cada tarefa espiritual é distribuída conforme o nível de consciência alcançado. Assim, ninguém vive o que não tem condições de atravessar. O universo, segundo ele, é sempre preciso e nunca cruel. Ele também dizia que, ao encarnar, a alma esquece a missão que escolheu. Esse esquecimento não é falha, mas parte do próprio aprendizado. Se a alma lembrasse tudo desde o início, não haveria mérito, investigação nem crescimento genuíno. A vida se tornaria apenas uma repetição mecânica de um plano já conhecido. O esquecimento permite que a alma descubra a si mesma novamente, que reconheça sua missão por meio de sinais internos, intuições e encontros significativos. A missão, então, se revela aos poucos, como um caminho que se ilumina passo a passo. Por fim, Spinoza explicava que a missão pode mudar conforme a alma evolui durante a vida. Nada é rígido, nada é fixo. Às vezes, a alma amadurece mais rápido do que o esperado e ganha uma missão nova, mais ampla. Outras vezes, ela encontra algo que a desvia temporariamente, mas o próprio desvio se torna parte do aprendizado. A missão não é um destino fechado, mas uma direção. O importante não é cumpri-la como obrigação, mas vivê-la com consciência. A alma que faz isso se aproxima daquilo que Spinoza chamava de verdadeira liberdade, viver alinhado com sua natureza mais profunda. Na visão de Spinoza, a missão de uma alma também está profundamente ligada ao entendimento que ela tem da própria existência. Ele acreditava que a alma, ao observar sua trajetória antes de encarnar, percebe não apenas seus erros, mas também suas qualidades e forças. Assim, a missão não nasce apenas da dor, mas também do potencial que precisa ser realizado. Uma alma que já desenvolveu compaixão, por exemplo, pode assumir a missão de ensinar isso aos outros. Uma que desenvolveu discernimento pode ter a missão de orientar. A missão é, ao mesmo tempo, cura e expansão. Spinoza enxergava a vida humana como uma dança entre a liberdade e a necessidade. Para ele, a alma escolhe sua missão livremente, mas, após encarnar, precisa lidar com a necessidade das circunstâncias. O local de nascimento, a família, os desafios e até o corpo que habita fazem parte de um cenário cuidadosamente preparado para estimular a missão escolhida. A alma aceita esse cenário porque sabe que é nele que seu aprendizado será mais profundo.
Nada é aleatório. Cada elemento da vida reforça a direção da missão. Segundo Spinoza, a missão de uma alma pode envolver não apenas processos internos, mas também transformações que impactam outras pessoas. Algumas almas encarnam para quebrar ciclos familiares que se repetem há gerações. Outras vêm para abrir caminhos, para curar feridas coletivas ou para iluminar aspectos da realidade que permaneciam ocultos. A missão pode ser silenciosa ou grandiosa, invisível ou evidente, mas sempre ecoa além do indivíduo. A alma nunca trabalha apenas para si. Sua missão altera o tecido de tudo o que toca. Ele dizia ainda que a missão de uma alma não pode ser julgada pela aparência exterior da vida. Uma existência simples pode carregar um propósito gigantesco. Uma vida cheia de dificuldades pode esconder um trabalho espiritual profundo. Spinoza alertava que a visão humana é limitada e tende a valorizar o visível, enquanto o universo opera principalmente no invisível. Assim, a missão verdadeira pode estar escondida em atos cotidianos, em escolhas pequenas, em gestos de bondade ou em resistências internas que ninguém vê. Para Spinoza, um dos maiores sinais de que a alma está se aproximando de sua missão é o sentimento de clareza interior. A pessoa pode não saber explicar, mas sente que está se movendo na direção certa. Mesmo quando enfrenta obstáculos, existe uma espécie de firmeza silenciosa que a sustenta. Isso porque a missão é coerente com sua essência. Quando a alma age fora desse alinhamento, surge confusão, cansaço, irritação ou sensação de vazio. A missão é, portanto, o eixo que devolve sentido à vida. Spinoza também acreditava que a missão se revela por meio das repetições. Aquilo que volta, aquilo que insiste, aquilo que nos persegue emocionalmente, indica pontos de transformação. A alma tenta nos mostrar, de forma discreta ou intensa, onde está seu verdadeiro trabalho. Relações que se repetem, padrões emocionais que retornam, escolhas que parecem cíclicas, tudo isso aponta para áreas da missão que ainda não foram integradas. O universo repete até que a alma compreenda. Por fim, ele ensinava que quando a alma começa a viver conforme sua missão, a vida parece ganhar fluidez. Não significa ausência de desafios, mas uma sensação de que cada desafio tem propósito. A força interna aumenta, a intuição se intensifica e os caminhos começam a se abrir. Para Spinoza, esse estado de alinhamento é a prova de que a alma está no trilho certo. A missão não é apenas um destino, mas uma sintonia. Quando alcançada, transforma a relação da alma com o mundo e a conduz para uma liberdade que só existe quando se vive de acordo com a própria essência. Spinoza dizia que muitas pessoas passam anos procurando um propósito grandioso, enquanto a missão da alma se manifesta de forma muito mais discreta. Ela se revela nos incômodos persistentes, nos dilemas internos, nas escolhas que exigem coragem. É nos conflitos silenciosos que a missão se anuncia. Para ele, o propósito não é uma conquista externa, mas uma transformação interior que, inevitavelmente, repercute no mundo ao redor. A alma não busca glória, busca verdade. Segundo Spinoza, uma das formas mais claras de identificar a missão é observar aquilo que a vida insiste em nos colocar diante dos olhos, situações que parecem se repetir, pessoas que surgem novamente com temas semelhantes, desafios que voltam com intensidade crescente. Ele ensinava que o universo usa a repetição como ferramenta pedagógica. A missão está sempre escondida nas áreas que evitamos, nas conversas que adiamos, nas emoções que tentamos silenciar. A evasão é um sinal tão poderoso quanto a atração. Para Spinoza, quando a alma está desalinhada de sua missão, surgem sintomas que vão além do emocional. Ele falava de um cansaço profundo, uma sensação de andar em círculos, uma falta de energia que não se explica apenas por fatores externos. É como se a alma estivesse gritando por mudanças, mas a pessoa continuasse seguindo a rota oposta. Esse desgaste não é punição, mas um aviso. A vida está chamando para o caminho correto. A missão é como um ímã. Ignorá-la cobra um preço. Ele também afirmava que a missão de uma alma nunca será contrária à sua verdadeira natureza. Se alguém força um caminho apenas para atender expectativas externas, mais cedo ou mais tarde, a vida vai revelar a incompatibilidade. Não há missão que exija que a alma se traia.
Pelo contrário, a missão é sempre a expressão mais elevada do que a alma já é. Mesmo quando envolve dor ou renúncia, ela não viola a essência, ela a purifica. Tudo o que fere a verdade interior não faz parte do propósito real. Spinoza acreditava que a missão se torna mais clara quando a pessoa aprende a escutar o que ele chamava de movimentos da alma. Esses movimentos não são pensamentos racionais, mas sensações profundas, intuições, pressentimentos, impulsos silenciosos que orientam para certos caminhos e afastam de outros. Ele ensinava que a alma fala em linguagem sutil e que a missão se revela quando aprendemos a interpretar essa linguagem. O corpo sente, o coração confirma e a mente, aos poucos, compreende. Outro ponto fundamental para Spinoza é que a missão está sempre ligada à expansão da consciência. Tudo aquilo que nos obriga a crescer internamente faz parte do propósito, mesmo que seja doloroso no início. A tristeza, a frustração, o medo e até a perda são usados pela vida como instrumentos de lapidação espiritual. Cada crise contém uma lição oculta que empurra a alma para o próximo nível de entendimento. A missão não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. Por fim, Spinoza dizia que a missão de uma alma é mais facilmente reconhecida quando olhamos para trás e percebemos a lógica de tudo o que vivemos. Experiências que pareciam desconexas, de repente, se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Pessoas que passaram rapidamente deixam marcas fundamentais. Cadeias de eventos mostram um padrão oculto. A missão não se compreende apenas vivendo, compreende-se também recordando. A alma, ao revisitar sua história com honestidade, encontra ali o desenho de sua missão desde o início. Spinoza também dizia que a missão de uma alma se revela naquilo que a vida não permite que ela ignore. Existem temas que acompanham a pessoa desde a infância, questões que voltam mesmo quando ela tenta fugir, dores que insistem em pedir resolução. Para ele, isso não é acaso, é a própria missão tentando se manifestar. A alma sabe o que precisa transformar, e quando encontra resistência, intensifica os sinais até que a pessoa pare de fugir e comece a olhar para si com coragem verdadeira. Segundo Spinoza, a missão está intimamente ligada à qualidade das relações que a alma estabelece ao longo da vida. Relações que curam, relações que ferem, relações que desafiam, todas elas são instrumentos pedagógicos da existência. Ele acreditava que ninguém cruza nosso caminho por acidente. Cada pessoa que chega traz uma peça da missão, seja para ensinar, seja para despertar, seja para testar nossa maturidade emocional. A missão da alma é inseparável da missão de quem está ao seu redor. Ele também afirmava que, muitas vezes, a missão se esconde nos lugares onde sentimos maior resistência. Aquilo que evitamos, aquilo que tememos, aquilo que julgamos ser difícil demais, pode ser justamente o ponto central do propósito. O universo não coloca diante de nós desafios inúteis. Se algo aparece repetidamente, é porque a alma precisa atravessar aquilo para alcançar um estado mais elevado de consciência. A resistência é o mapa, o medo é o indicador. A missão está ali, onde o coração treme. Para Spinoza, a missão não é algo que se descobre apenas pelos dons, mas também pelas feridas. Ele acreditava que as feridas mais profundas carregam a energia necessária para grandes transformações. Uma alma que sofreu rejeição pode ter a missão de ensinar acolhimento. Uma alma que enfrentou perdas pode ter a missão de guiar outros no caminho da reconstrução. A ferida não é o oposto da missão, é a porta de entrada para ela. Cada dor traz dentro de si a semente do propósito. Ele dizia ainda que a missão se torna clara quando a alma encontra aquilo que lhe traz um senso de inevitabilidade. Não é apenas prazer ou entusiasmo, mas a sensação de que não tenho como não fazer isso. É um chamado que não depende de aprovação externa nem de recompensa. É algo que flui naturalmente, mesmo que envolva esforço ou dificuldade. Quando a pessoa sente que está mais viva, mais presente e mais inteira em certas ações, ali está a assinatura da sua missão. Outro ponto importante para Spinoza é que a missão de uma alma não é fixa e pode se expandir conforme ela evolui. A vida não entrega tudo de uma vez. Primeiro vem a preparação, depois pequenos sinais, depois testes, e somente então a alma recebe tarefas mais amplas.
Essa expansão não é um prêmio, mas uma consequência natural da maturidade espiritual. Conforme a alma cresce, sua missão também cresce. Nada permanece pequeno quando o espírito está disposto a se desenvolver. Por fim, ele afirmava que a missão de uma alma sempre envolve um aspecto de contribuição para o todo. Mesmo que a pessoa não perceba, suas escolhas afetam a rede invisível de consciências que compartilham a existência. Spinoza via o universo como um organismo único, onde cada alma é uma célula viva. Quando uma alma cumpre sua missão, ela fortalece o todo. Quando se desvia, enfraquece não apenas a si mesma, mas tudo o que toca. A missão é, portanto, a forma mais pura de servir ao universo, sendo quem realmente é. Spinoza acreditava que a missão de uma alma se torna mais evidente quando ela aprende a observar os caminhos que naturalmente se abrem diante dela. Ele dizia que a vida nunca força portas que não precisam ser abertas. Em vez disso, cria oportunidades, encontros e circunstâncias que parecem alinhadas com uma força invisível. Quando uma alma está próxima de sua missão, ela sente menos atrito e mais sincronicidade. As coisas não ficam necessariamente fáceis, mas começam a fluir com sentido, como se um fio interno guiasse cada passo. Segundo Spinoza, a missão também se revela quando a alma encontra aquilo que desperta nela um senso profundo de responsabilidade. Não é um peso externo, mas um chamado interno que diz: isso depende de mim. Esse sentimento não surge por obrigação, mas por reconhecimento. A alma percebe que tem algo a oferecer, algo que ninguém mais pode entregar da mesma forma. É nesse ponto que a missão deixa de ser uma ideia e se torna uma direção clara, concreta e impossível de ignorar. Ele ensinava que a missão de uma alma exige coragem, porque sempre envolve atravessar algo que assusta. A missão não opera na zona de conforto. Ela nos leva para lugares onde não temos controle, onde precisamos confiar em algo maior do que nossos medos. Spinoza dizia que o medo é o último guardião antes da expansão. Quando a pessoa se aproxima de sua missão, o medo aparece como prova e filtro. Superá-lo é um sinal inequívoco de que a alma está pronta para avançar para o próximo nível. Para Spinoza, a missão da alma também envolve libertar-se de ilusões que ela mesma construiu. Ele acreditava que muitos vivem papéis que jamais escolheram conscientemente. Expectativas familiares, padrões culturais, obrigações impostas pelo meio. A missão exige romper com essas camadas e retornar ao que é autêntico. Isso pode gerar conflitos externos, mas traz uma paz interna poderosa. A alma sabe quando está finalmente vivendo sua própria história, e não a história que o mundo esperava dela. Ele afirmava ainda que a missão se manifesta com intensidade maior nos momentos de crise. Para Spinoza, crises não são interrupções da missão, mas parte essencial dela. Quando tudo se desorganiza, aquilo que é verdadeiro resiste, e aquilo que é falso desmorona. A crise revela prioridades, expõe a força interior e obriga a alma a tomar decisões que vinha adiando. Muitas missões começam exatamente nesses momentos de ruína, quando a alma encontra a si mesma no meio do caos. Outro ponto importante na visão de Spinoza é que a missão de uma alma não exige perfeição, mas presença. Ele dizia que uma pessoa pode estar longe de ter todas as respostas e, mesmo assim, cumprir sua missão plenamente, desde que esteja desperta, atenta e disposta a aprender. A missão não é um destino alcançado apenas quando tudo está resolvido, mas um caminho trilhado com consciência. A alma cumpre sua missão não quando chega, mas quando caminha com verdade. Por fim, Spinoza ensinava que nenhuma missão é pequena demais quando vivida com integridade. Ele acreditava que a grandeza de uma alma não está no impacto visível que ela causa, mas na autenticidade com que vive o que foi chamada a viver. A missão é sempre íntima e silenciosa, antes de ser expressa no mundo. E quando ela se expressa, transforma tudo ao redor de forma natural. A alma em missão não precisa se esforçar para brilhar. Ela irradia porque está alinhada com sua própria essência. Spinoza acreditava que a missão de uma alma não se cumpre apenas através de grandes decisões, mas também nos gestos silenciosos do cotidiano. Ele dizia que a alma se revela mais claramente nas escolhas repetidas, na postura diante dos desafios e no modo como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado.
Pequenas atitudes podem carregar o peso de um propósito profundo. A missão não está apenas no extraordinário, mas especialmente no ordinário, onde a alma se manifesta sem máscaras. Segundo Spinoza, uma das maiores provas de alinhamento com a missão é a sensação de coerência interna. Quando a pessoa age de acordo com sua verdade, mesmo que ninguém veja, surge um sentimento de integração, como se todas as partes de si finalmente estivessem conversando na mesma língua. Não há ruído, não há conflito interno. A alma reconhece esse estado como um retorno ao seu eixo natural. A coerência não é apenas ética, é espiritual, e a missão só se sustenta quando existe coerência. Ele também dizia que a missão da alma é fortalecida toda vez que ela escolhe agir a partir da compreensão, e não do impulso. Para Spinoza, compreender é a forma mais elevada de liberdade. Quando a alma entende o porquê das suas dores, dos seus relacionamentos e dos seus desafios, ela deixa de ser arrastada pelas circunstâncias e passa a caminhar com consciência. Essa mudança interna transforma completamente a maneira como a missão se desenvolve, porque a alma deixa de reagir e começa a criar. Outro ponto essencial para Spinoza é que a missão não pode ser vivida em comparação constante com a missão de outras almas. Cada consciência percorre um caminho único, moldado por experiências, aprendizagens e níveis de maturidade diferentes. Comparar-se é desperdiçar energia que deveria ser usada para se aprofundar na própria vida. A comparação é uma distração do ego. A missão é um movimento da alma. Ele ensinava que o propósito floresce quando paramos de medir nossa vida com a régua do mundo. Spinoza afirmava ainda que nenhuma missão se cumpre sem aceitação. A alma precisa aceitar quem é, onde está e tudo o que viveu até ali. Não como resignação, mas como ponto de partida. A recusa do presente é uma forma de paralisar a missão, porque impede que a alma veja o que realmente precisa ser transformado. Aceitar não significa concordar, mas reconhecer. E esse reconhecimento abre as portas para que a missão avance com mais clareza e liberdade. Segundo ele, a missão também se fortalece quando a pessoa aprende a distinguir entre desejo e chamado. O desejo nasce da falta, o chamado nasce da essência. Desejos mudam com o tempo, se contradizem, se espalham. O chamado permanece, insiste, retorna. Ele não depende de humor nem de circunstâncias. É uma força profunda que empurra a alma sempre na mesma direção, até que ela finalmente responda. Spinoza dizia que seguir o chamado é colocar-se no fluxo natural da própria alma. Por fim, Spinoza ensinava que a missão de uma alma é reconhecida pela paz que ela gera. Mesmo nas dificuldades, mesmo no esforço, existe uma sensação de sentido que sustenta o caminho. A alma sente que está onde deve estar, fazendo o que deve fazer. Essa paz não é ausência de conflito, mas presença de propósito. É o sinal mais claro de que a missão está sendo vivida de verdade. Quando a alma encontra essa paz, ela sabe que está exatamente no lugar certo da sua jornada espiritual. Spinoza dizia que ao final de cada vida, a alma revisita todos os momentos em que se aproximou ou se afastou de sua missão. Essa revisão não acontece como julgamento, mas como compreensão. A alma percebe suas escolhas com clareza, sem culpa ou orgulho, apenas verdade. Ela entende por que reagiu de certas maneiras, por que repetiu determinados padrões e por que evitou caminhos que poderiam ter acelerado sua evolução. Essa visão ampla permite que a alma veja sua própria história como um tecido contínuo, onde cada fio tem um sentido preciso. Segundo Spinoza, essa revisão não serve para punir, mas para libertar. A alma compreende onde ainda está presa, onde avançou e onde precisa retornar em outra experiência. Ela não lamenta o tempo perdido, porque entende que nada é realmente perdido. Cada erro traz uma lição, e cada atraso revela um medo que precisa ser dissolvido. A missão não é uma corrida, é um despertar. E o despertar acontece no tempo exato em que a alma está pronta para enxergar. Assim, cada vida é uma preparação para a próxima etapa da missão maior. Ele dizia também que, ao finalizar uma existência, a alma reconhece com mais nitidez as pessoas que fizeram parte da sua jornada. Relações difíceis, encontros breves, amizades profundas, laços rompidos.
tudo ganha um novo significado. A alma vê como cada pessoa contribuiu para a sua missão, mesmo aquelas que trouxeram dor. Spinoza ensinava que a dor não chega para destruir, mas para revelar. Cada encontro é uma peça de um quebra-cabeça espiritual que só pode ser visto por inteiro quando a vida termina. Para Spinoza, a missão maior de toda a alma é sempre aproximar-se de sua verdadeira natureza, que é livre, consciente e integrada ao todo. Todas as missões individuais, curar uma ferida, aprender a amar, superar um medo, romper padrões antigos, são caminhos que levam a essa mesma origem. Ele acreditava que a alma existe para expandir a própria consciência e, ao fazer isso, contribui para a expansão de toda a existência. Não há missão isolada, não há jornada solitária. Cada alma move o universo um pouco mais. Ele afirmava ainda que, quando uma alma vive alinhada com sua missão, ela se torna uma força transformadora no mundo. Não importa sua profissão, seu status ou sua visibilidade, uma alma em missão irradia presença, coragem e clareza. Ela inspira outras almas a encontrarem seus próprios caminhos. Spinoza ensinava que a verdadeira influência não está no poder externo, mas na autenticidade interna. Uma alma alinhada modifica o mundo simplesmente por existir, porque sua vibração reorganiza tudo o que toca. Outro ponto importante na visão de Spinoza é que a missão continua mesmo depois da morte. A alma não para. Ela se reorganiza, se expande e se prepara para o próximo ciclo. O intervalo entre vidas é parte essencial da missão, um período de assimilação e escolha. É nesse silêncio que a alma decide seus próximos passos, reconhece suas próximas lições e define com serenidade a direção que seguirá. Nada é imposto, nada é forçado. A missão é um acordo íntimo entre a alma e sua própria verdade. Por fim, Spinoza dizia que a pergunta "qual é minha missão?" não deve ser respondida com ansiedade, mas com atenção. A missão não se descobre em um dia, mas se revela ao longo da vida, nas pequenas intuições, nos encontros inesperados, nas dores que insistem e nos dons que florescem. A missão é o movimento da alma em busca de si mesma, e quando ela finalmente escuta sua própria voz interior, compreende que nunca esteve perdida, apenas em aprendizado. Porque para Spinoza a missão de toda a alma é, no fundo, aprender a ser quem ela já é desde o início.